Oi, Psis! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogos. Em nosso episódio de hoje, falaremos sobre os nós das necessidades emocionais básicas, a segunda necessidade. Lembrando que já temos um episódio recheado de conteúdo falando sobre a primeira necessidade. Falamos sobre um filme atrelando a ela, junto a isso também trouxemos um caso. Então, se você ainda não viu, não assistiu, recomendamos fortemente que você volte lá para assistir e depois venha comentar um pouquinho com a gente o que está achando. E aí, meninas? O que temos para falar sobre a segunda necessidade emocional? Como ela é difícil para quem é mãe. Eu Acho falo, que como ela é difícil para quem supriu muito a primeira necessidade, né? Eu não sei, esses dias. Faz um tempo, né, Fer? Eu mandei uma mensagem pra Fer. Como mãe, tá, gente? Não, vamos tirar a psicóloga, eu também sou mãe. Eu mandei uma mensagem pra Fer, eu não lembro sobre o que, Fer. que era? Eu não lembro. O Joaquim tinha alguma coisa. Era da viagem? Ei, lembrei. Meninas, vamos lá, vamos ilustrar segundo domínio. Como não fazer para o segundo domínio? Não, mas eu fui fofa, eu enfrentei, eu fiz o que tinha que ser feito, Maravilhosa. mas mandei mensagem para Fer antes, né? A escola mandou um bilhetinho assim, que seria o primeiro passeio, né, do grupo G4, o primeiro passeio que ele participaria na escola, que eles iam visitar tem um lugar aqui que é negócio de uva, É uma fazendinha, né? Uma fazendinha com e que tem plantação de uva. parreiras, Hum, aí coleta, colhe, né? Não sei o que que faz com uhum. uva. Que eles iam colher uva, ia ver os animaizinhos, ia tomar lanche. Então, aí eu pensei, passeio. E tava lá, né? Que aí eles iriam de ônibus, né, com os professores e voltaria e tal. Na hora, assim, na minha cabeça, assim, como assim? Ele vai entrar no ônibus sem eu, É. vai para esse lugar, vai pegar uma estrada e vai voltar. E eu? Tipo, gente. Foi muito legal eu vivenciar isso, que parecia que tava fazendo assim, ó, tipo, ó, ele vai, tá? E eu entendo, vai tudo bem, tem professora. Racionalmente, gente, entendo tudo. Muito, Racionalmente é lindo, né? muito bem assistido, professor, escola muito boa, tá? Aí na minha cabeça era, como assim, eu não vou ver, eu não vou estar perto, eu não vou acompanhar. Né? E aí vem um pouquinho da vulnerabilidade, né? E se acontecer alguma coisa, eu não É. vou estar perto. E eu lembrei de uma coisa que eu participei da vida da Fer um tempo atrás. Eu falei, Fer, quando eu mandei mensagem, eu falei, Fer, como assim? Eu vou começar a dar autonomia? Ela ria. Falei assim, e se eu levar ele de carro? Eu vou atrás do ônibus. A gente vai junto, não tem problema, né? Ah, eu quero conhecer a fazendinha. Eu falei, aí eu voltei, né, pro meu adulto saudável. Voltei pra ele e falei assim. E ele me perguntou um dia depois. Eu tinha esquecido de assinar o bilhetinho no dia. E aí ele veio me perguntar, mamãe, você Ou não por vai assinar? acaso, esqueceu de assinar. Mamãe, por acaso. Mamãe, você não vai assinar o bilhete? Falei, lógico que eu vou assinar o bilhete. Na minha cabeça assim, meu Deus do céu. Eu só preciso de um tempo, né? Tem Vou. certeza mesmo que você quer ir, filho? Tem certeza que você quer ir? Não, não fiz nada disso de pergunta. A minha vontade era fazer, mas É não fiz nada. lógico. Fui, assinei o bilhete e ele foi. E ele voltou todo feliz. E a mãe, é, comecei a dar a tal da autonomia. Como é difícil! Pior não é voltar feliz. O pior é quando eles estão saindo felizes da vida e você tá com o coração, tipo assim, querendo pular no ônibus e falar: por que que eu não sou professora? Porque se eu fosse professora,
eu ia estar viajando junto com ele, com os coleguinhas, né? Devia ter sido professor, ia ser professor, mas não ia ser professora dele, não ia estar viajando com ele. Mas a nossa vontade é pular dentro do ônibus e falar, mamãe, vai junto, para você se sentir bem, né? Mas não é para ele, é para gente, né? É muito difícil. Acho que é muito esse pensamento da vontade, né? Como a Chay está falando, nossa vontade da Chay de estar lá, de estar com ele, de querer estar com ele, mas qual é a necessidade dele nesse momento, né? E isso Autonomia. guiar você, né? E aí a autonomia ser a necessidade dele nesse momento. Eu acho que É, é isso que a gente vai falar hoje, né? O que fala necessidade, a segunda necessidade? É sobre desenvolvimento mesmo de autonomia e desempenho dentro da fase, né, do desenvolvimento Uhum. adequado para criança, para adolescente e para adultos, né? uhum. E a E questão, né, dessa segunda necessidade de ser atendida é que vai construir um senso, né, de identidade, um senso do self e principalmente começa a construir ali a autoeficácia, né? O competência, quanto a né? capacidade de que, né, começar a construir neles, né? Começa em si, né? Ai, então eu sou capaz de, né? Então, de se sentir competente, de se sentir autoeficaz, de, ok, errar, mas eu fiz, eu erro, eu aprendo, faço de novo. Então, assim, quem atendeu muito bem a primeira necessidade, eu acho que sente essa dificuldade, né? Porque, né? E não é assim, né, meninas? Atendeu a primeira, então para a primeira. Não, né? Nós vamos continuar fornecendo a primeira sempre, mas agora é a hora dele entender que, para a idade dele, né, que eu tô falando em relação ao Joaquim, que é uma criança de 5 anos e meio, para a idade dele, ele é capaz de fazer algumas coisas, então ele precisa desenvolver e ter esse espaço para ir e fazer, né, do que os pais fazerem pela criança, né? Então, eu acho que é muito bem o que a Lê colocou como definição. Construção de autonomia, identidade, e começa aí a noção da construção da capacidade do indivíduo. É de Mas eu acho conhecer Aham. esse que mundo, né? Pelo olharzinho deles ali, explorar ambientes. Mas eu Hum. acho que não briga muito com a primeira, porque a gente está falando de conexão e a gente está falando de suporte na primeira, de segurança, de estabilidade, de ter um porto seguro, de saber que tem alguém ali por você, né? E eu acho que nessa segunda necessidade, por mais que a gente desenvolva autonomia, que a gente dê liberdade, que a gente coloque para bater asas, seja no que for, né? Seja em colocar um leite no copo, uma água no copo, sair com os amiguinhos e brincar na casa de um amigo, fazer as atividades ali da escola sozinho, ainda assim tem uma orientação, né? Não é só, ó, vai lá e se vira que a partir de agora você pode. Né? Existe uma orientação, existe um suporte ainda de pais e cuidadores, né? Não é um simplesmente largar, né? Mas olha, Hum. se você precisar, eu tô aqui, mas você consegue, vamos lá, o que Vai. que você precisa, E o né? quanto Porque é muitas vezes você importante, precisa. né, Fer, a gente ter um espaço seguro de eu tô segura aqui, eu sei para onde eu posso voltar para eu conseguir explorar um ambiente bem, né? Exato. Que o apego fala Uhum. disso, né? O apego seguro fala disso. Não é você estar o tempo todo em segurança debaixo da asa, mas é você saber que você tem para onde voltar, que é você saber que você tem para quem pedir orientação e você ter a segurança de ir. Olha, eu posso ir, porque se eu precisar, eu tenho para onde voltar, eu tenho para quem pedir ajuda, eu tenho quem procurar, eu tenho quem me orientar. É Então, o, eu é não o- acho que briga tanto com o primeiro, acho que briga com não, o terceiro, né? eu falo que nem briga, só o quanto é difícil para esses cuidadores. E, Sim, e em relação ao apego, né, Fer? O que você está falando é apego seguro versus o sistema de apego versus sistema de exploração. Na hora que o meu sistema de apego tá, ó, cuidadinho, ok.
Posso explorar o mundo, vambora. Se acontecer alguma coisa, eu volto correndo, porque eu preciso ter um lugar onde eu me sinto seguro, né? Ninguém. É muito difícil a gente explorar sem ter um apego seguro. Tem aquele estudo, gente, que eu não vou lembrar o nome, depois qualquer coisa a gente pode até colocar na descrição do episódio, dos macaquinhos, né, com a mãe de ferro e a mãe de pelúcia. E o quanto esse macaquinho de pelúcia, que sentia um pouco mais de conexão com essa mãe, ele tinha o ambiente dele muito mais explorado, ele conseguia brincar, ele conseguia se divertir. E quando ele precisava, ele voltava para essa mãe, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente está falando. É importante que seja nutrida essa primeira necessidade para que também a segunda seja saudável, né? Acho que a E o que Duda que falou no Uhum. início, né, a, não sei se foi, que aí tá lá no episódio que a gente falou para vocês voltarem e assistir, mas as necessidades também vêm muito em função do desenvolvimento, né? Então é importante que a gente também siga essa linha, né? Evolução, né? e que os Uhum. cuidadores, que é necessário, né? Falando em cuidadores saudáveis, adultos saudáveis. O que é necessário os cuidadores para essa segunda necessidade ser, vai, me ajudem, meninas, o que eu Acho que é preciso? muito o que a Fê falou dessa orientação, né? Assim, não é também você só colocar a criança ali sem ter a condição, né, ali, mas que você oriente, que você incentive, você consiga ali realmente dar esse apoio e esse suporte também para ela se desafiar, né? Então, tem esse estímulo, né? Tem que ter essa postura de estimulação também com essa orientação, né? Para ela desenvolver essa autonomia. O E que acho que mais, gente? permitir também que a criança faça isso, né? A gente está falando muito de autonomia e de desempenho, mas também tem aquela super proteção, né? Que se ela tiver, ai, cuidado, ai, não sei o quê, ai, ó, não vai lá com o seu amiguinho, ai, seu amiguinho tá doente, então cuidado, que você vai ficar. Essa parte também, a gente precisa deixar a criança explorar, a gente precisa, às vezes, deixar ela cair, machucar o joelhinho, que aí o coração dói ali, fala, meu Deus do céu. Faz parte, acho que isso também vai fortalecendo a ideia do quanto ela é capaz, do quanto ela é competente, do quanto ela consegue lidar com aquilo, o que não quer dizer que a gente não vá lá, né? Vai acolher, tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, e acho que essa é a diferença da superproteção para orientação, para eu tô aqui, né? Conte comigo com o que você precisar, mas eu acho que você consegue fazer sozinho. O que que você precisa? Qual a dificuldade que você está tendo, né? E conseguir ir orientando Uhum. naquilo que tiver difícil, porque não é fácil. Eu lembro quando eu atendia criança, que às vezes as mães falavam, mas o que que eu posso fazer, né? Porque a gente ir fazendo tudo para essa criança, ela vai chegar uma hora que ela vai entender que assim, eu não sou capaz de fazer sozinha, eu vou precisar sempre do meu cuidador, né? Assim, ele já é capaz de pôr o leite dele no copo, ele já é capaz de passar a manteiga, o requeijão no pãozinho que ele come com um passador que não corte. Ai, mas faz uma bagunça, né? E se ele derrubar o leite, isso vai me dar muito Gente, trabalho. desculpa. Criança grita, faz bagunça, faz errado a Suja as primeira coisas, né? vez, atrapalha muitas vezes, se atrapalha, né? Porque tá aprendendo, então faz sujeira, Faz parte. tem energia. É criança. Uhum, uhum, sim. Eu Sim. acho que E esses acho pontos são que. importantes. Pode falar, Du. Pode falar, Lê, Não, era, desculpa. era só Tem que concluir ser. mesmo que esses são pontos, né? Válidos para a gente ir Uhum. observando do que talvez a gente possa ir. Vai dar trabalho mesmo, Sim. mas tenta lembrar de um momento da sua vida que você estava aprendendo alguma coisa. Você fez isso de cara muito bem,
né? Aham, aham. E além assim, dessa orientação e desse incentivo, a própria valorização das competências da criança também, né, gente? Assim, para que ela consiga Perfil, né? desenvolver esse senso, né, de autoeficácia, a autoestima dela também, né? Essa confiança em si mesmo. Por isso que também tem que ser essa valorização dessa competência que ela tem, do que ela Uhum. consegue fazer, essa postura de estímulo também, né, ali. E ao mesmo tempo que também tem que respeitar os limites, né, dessa criança. Então, quando você também coloca ali a criança numa situação em que ela não tem realmente ainda habilidades por conta do desenvolvimento dela também para fazer, na verdade, você vai estar ali fazendo ela passar por uma situação em que ela vai se sentir incompetente, fracassada. Então, é muito importante que também sejam ali observados esses limites, como a Lei falou, né? Tá, é o que que ele consegue fazer, o que que eu vejo que ele pode fazer realmente no momento de desenvolvimento dele, né? O que que ele pode fazer para daí estimular e também valorizar, ter uma postura de valorização do que ele fez, da competência ali. Isso Uhum. para ele poder ir desenvolvendo, a criança ir desenvolvendo o senso de autonomia e de competência. E eu acho que essa validação, né? E aí vindo muito de um julgamento meu, talvez até com uma vozinha crítica junto, mas ele precisa ser muito genuíno, né? Que eu acho que quando também a gente vai validando tudo toda hora, tipo, fez não sei o quê, parabéns, não sei o quê, a gente vai perdendo o valor disso, né? E talvez trazendo para essa criança que tudo que ela faz tem uma recompensa de volta, né? E aí acho que esbarra no que a Fer falou agora há pouco da terceira necessidade talvez ser um problema com isso, porque precisa dessa validação, desse parabéns, nossa, que legal que você está conseguindo, mas é uma linha muito tênue que aí acho que envolve a parte também do temperamento, que a gente vai entendendo o tamanho de cada coisa para cada um, e se a gente cruzar muito ela, a gente vai esbarrar talvez na terceira necessidade. Não sei o que vocês pensam, é muito o que eu sinto, né? Não tá escrito em nenhuma bibliografia. Mas Eu eu acho que acho que vai amarrar quando a gente falar da terceira, né? Igual a Fer falou. Exato. Eu acho que esbarra, então, a hora que a gente, né, for gravar o episódio da terceira, a gente vai fazer essa amarração com essa questão do cuidado, né, com esse tempo todo, é reforço, né? Uhum. Porque senão também perde a noção da criança do que é que tá sendo, o que é que eu tô ganhando com isso? Ganhando no sentido de, tipo, que se tudo é dessa maneira, E vai ter uma frustração muito grande na adolescência, na vida quando não adulta. for, né? Quando eu fizer e eu não tiver reforço, e tipo, como assim? Porque o mundo não reforça a gente toda hora, né? Que pena. E acho legal também esse reforço ser genuíno, né? É importantíssimo isso. O quanto é importante para a criança saber que ela está sendo reforçada, saber que ela está sendo parabenizada por algo que seja genuíno, Uhum. né? Porque realmente o mundo não reforça o tempo todo, né? E lá na frente, se ela não se dedicar, se ela não fizer bem feito, aí não vai reforçar mesmo. Olha aí o perfeccionismo, né? Batendo na porta. E eu fico pensando também uma questão de valor, sabe? Então, se eu não estou recebendo esse reforço, então eu não tenho valor. Então, acho que tem que ir pesando bastante, que é essencial, porque a criança precisa desse direcionamento para entender o que é certo, o que é errado, o que precisa ser feito, o que não precisa. E o reforço, como a Chay usou um termo que estava me faltando, era isso mesmo? O reforço, essa validação é importante para esse norte, né? Então, Conforme vocês foram falando, a hora que a Lê começou, a Duda falou, e depois a Lê falou, né, sobre deixa eu fazer a primeira vez, vai, dessa maneira mesmo. Eu lembrei de um caso que quando eu atendi a criança, muitos anos atrás, eu recebi uma criança bem pequena. Acho que foi uma das primeiras crianças que eu recebi com 4 anos.
Falei, nossa, 4 anos? E a gente pergunta, né? 4 anos? Aí, na queixa, era porque a criança não comia. Tá. Aí a gente, as nossas cabeças, né, gente, conforme a gente vai vindo a queixa e conforme a gente vai fazer a entrevista, vai subindo um monte, na minha, pelo menos, né, vai subindo um monte de baulãozinho e a gente vai descartando, caindo, não, levantando. Vai fazendo tudo isso. Aí, uma das perguntas que eu fiz pra mãe, eu lembro que eu falei assim, tá, na hora de comer, como que é? Me contam na hora de comer. Basicamente, a mãe pegava e dava comida pra criança. Falei, mas ele tem 4 anos de idade? Ele só comia comida pastosa. Ele não tinha ainda, ela não tinha incentivado a transição de comida sólida, só papinha. Então ele não estava aceitando mesmo a comida porque já havia passado o tempo de aceitar, né, da transição. Eu falei, mas como assim? Ah, porque suja, né? Faz bagunça. Suja tudo o chão, suja e é mais rápido, porque é muito corrido, porque aí é mais rápido. E se eu deixar ele comer, vai sujar tudo. Eu falei, pois bem, nós vamos sujar, tá? Nem que você colocar um saco de lixo em volta de tudo onde tá. Mas olha a representação de. Ele não tinha coordenação. Ele não começou a desenvolver a coordenação motora fina, do tipo, nem a coordenação de pegar, de segurar, de levar a boca. E o quanto talvez essa necessidade seja importante até para o desenvolvimento orgânico, né? Fisiológico da criança. Sim, sim. Tava tendo problemas. Desenvolvimento fisiológico, na escola, quando ela começar a escrever, Hum. reflete em todo o restante. E fora os exames biológicos estavam todos ruins por conta de falta De nutriente. de nutriente. Porque até Uhum. 4 anos comendo papinha, gente. Uhum. Vai faltar De nutriente mesmo. tudo, né? Acho que pode até trazer prejuízo para a fala, porque assim, o movimento de mastigar, de movimentação da língua, o quanto. Aí a gente vê também uma outra representação da questão de uma necessidade de autonomia não atendida. Uhum. Então, a gente estava falando até agora sobre o que que a Duda bem resumiu, né? O que que precisa esses pais, né, fornecerem. O contrário, né? O que seria uma deficiência é, então, pais que fazem pela criança, extremamente super protetores, ansiosos, né? Do tipo, querer controlar demais, fazer pela criança, Preocupadíssimos. Uhum. preocupadíssimos, né? Pais aí negligentes, negligentes no quesito eu não cuido, mas também quem não cuida também não orienta, Uhum. né? Uhum, uhum. Exato. Isso da superproteção, dessa preocupação, né? Assim, então, como a Chay falou, pais que podem ser mais ansiosos, né? Então, a criança às vezes quer ir na casa de alguém, não, mas o outro é perigoso, né? E se Ou você chorar? você, e se você chorar, e se acontecer alguma coisa, preocupação com doenças também, né? Ali. Eu fico até pensando, né, gente, como foi essa época da pandemia, né, para as crianças, assim, Fica. de... Porque as criancinhas, assim, eu lembro que tinham alguns vídeos na internet da criancinha da pandemia, né, passa álcool em gel, já chega nos lugares passando álcool em gel, né, mas enfim, a postura dos pais, né, faz a diferença, né, gente, então, mesmo a gente estando ali naquele momento, e tendo passado pelo momento da pandemia, né, então, essa questão da ansiedade, que mais, gente? Que mais que essa família ali pode ter de característica para desenvolver os esquemas desse segundo domínio? Eu acho que a gente fala muito dessa orientação, né? Mas tem uma parte que chama muita atenção nesse segundo domínio, que é essa questão dessa sensação de vulnerabilidade. Então, se esses pais são muito vulneráveis, muito preocupados, muito ansiosos, tem uma história da Chay, eu nem sei se pode contar, senão a gente corta depois, tá? Que eu sempre lembro disso para para lembrar comigo do segundo domínio e de vulnerabilidade das Eu comento. tempestades que tinham. Ah, mas eu acho que pode. Pode? Pode. Ah, a qualquer coisa é minha mãe que vai bater na gente, né? E Tomara que ela tipo, não ouça a gente, então.
ela vai Maravilhoso. ouvir. Então, mas aí é só minha mãe, aí, tipo, não que é só minha mãe, mas aí a gente acalma ela. É, gente, verdade, tem uma história aí. Quando Nossa, eu via muito, mas eu tô aí me achando exemplo de muita coisa. fica maravilhosa. Ela Quando chovia pode muito, né, Chay? conta. Não, conta Uhum. você, que eu acho que você conta melhor que eu, era a sua história. Mas eu vou contar muito detalhe, acho que pode ficar perigoso. Ó, Vai o dar briga de perigoso. família. Começou a falar da minha mãe, a palavra perigoso entra. Ou seja, você já sabe, né, que a Chay tem Vulnerabilidade. uma mãe, com certeza, com esquema de vulnerabilidade ao dano e doença, tipo, elevadíssimo. Pois bem, quando eu era pequena, a gente morava na fazenda, então tinha tempestades. Não que não tem hoje, mas sei lá, tipo, fazenda, você pequena, criança, e fazenda é um negócio mais aberto, né? Então, Traz mais impactos. os ventos correm mais. Mas só que quando a gente estava na fazenda, meu pai estava com a gente. Mas mesmo assim, minha mãe tinha muito medo e tinha umas características lá da fazenda que ela se escondia em tal lugar. Mas na cidade, quando a gente estava na casa da cidade, normalmente era eu e minha mãe que estava sozinha. Meu pai estava na fazenda. Quando vinha a tempestade, eu acho que ela ficava com muito medo. Acho não, tenho certeza. Dava muito medo nela. O que que ela fazia? Ela pegava eu e ela entrava dentro do guarda-roupa. Sabe aqueles guarda-roupas de madeira maciço, né, que Bem antigamente protetivo. você abria a porta, eles eram os inteiriços, né? Tipo igual hoje, né? Tudo com gaveta. Era inteiro. Ela abria a porta, ela entrava dentro da porta e me colocava dentro do guarda-roupa, escondida da chuva. Eu tentei, eu tentei já voltar para esse lugar, eu só vejo escuro, óbvio. A minha sensação é de presa e a minha sensação certeza que era que o mundo estava acabando, gente. Por E por quê? que que eu Porque lembro disso, eu Chay? vi uma mãe me dizendo, né? Tipo, dizendo com o corpo, né, com a feição, Gesto. Uma que o mundo adulta me estava dizendo. acabando, Uhum. então o mundo vai acabar. E eu lembrei dessa história da Chay. Eu tive um pai muito menos, óbvio. Na época que se dava chuva, meu pai estava no pasto, na fazenda, vendo se ia molhar tal plantação, se o gado não sei o quê, né? Tava... Ainda bem que eu tinha esse modelo. O modelo do meu pai, ele estava na chuva, debaixo da tempestade, vendo se a vaca, se o boi tinha pulado, não sei na onde, se o bezerro e o cavalo, nananana. Então eu tenho esse modelo de coragem. Eu me afeiçoei a esse modelo. Temperamento, né? E não, era para eu ser uma vulnerabilidade à doença, assim, top, tipo, pneumonia. Mas Sim. querendo ou não, eu vejo um tempo de chuva, eu lembro. Uhum. Mas eu não tenho medo, como minha mãe tem. Mas eu acho que eu aprendi depois, estudando muito a ter, né? Tipo, a gente aqui estudando, eu entendi que o meu modelo me ensinou que chuva não é perigo, eu tô aqui no pasto. E acho que também ele fazia um pouquinho exagerado, sabe? Mas ok. Mas eu tinha esse modelo, né? Do, cara, coragem. A minha mãe tava dentro do guarda-roupa. Sim. E lembrei Uhum. disso, Chay, porque a Duda perguntou, né, que esses pais, né, precisam ter. E como é difícil para gente, quanto cuidador, quanto psicólogo, muitas vezes, ouvindo histórias, né, de vulnerabilidade ali, as nossas necessidades são muito importantes também. Imagina o medo que ela não tinha, né, para não conseguir controlar, entre aspas, né? Isso para não passar para você. Então, assim, óbvio que na cabecinha dela, assim, tô me protegendo e com certeza tô protegendo Protegendo, ela. Uhum. certeza, para ela estava me protegendo. Com Mas o certeza. medo era dela, né? Tipo, Tá. eu acho que essa dificuldade dos pais também, né? Como a Duda estava falando da dificuldade, eu acho que também, né, Duda? A dificuldade dos pais é entender o que é meu, mas o que não é dele E ainda, né? reconhecer, né, quais Se são é as nossas real. faltas, nossas dores, para conseguir olhar um pouco para Exatamente. isso e não passar. Então, acho que, Chay, Uhum. desculpa por te expor, expor sua mãe, mas me lembrei muito disso. É, Tudo bem.
E eu lembrei disso esses dias. Eu Hum. tava no elevador, eu, Joaquim, Leonardo, saímos da casa da minha sogra, ela mora no 11º andar, a gente tava no elevador, entramos no elevador, chegando já no final, a gente já estava no zero, mas assim, acabou a energia. Eu lembrei, olha onde me levou. Eu não tenho medo, eu ando de elevador, eu não tenho medo. Hora que acabou a energia, parece que o elevador ficou menor do que ele já era. Ele ficou escuro e ele ficou apertado para E me mim. levou lá para aquele armário. Ele ficou escuro e apertado, e na hora o Joaquim começou a chorar, desesperado. Ele começou a, tipo, me socorre. Ele ficava assim: socorre, papai, e desesperado. Eu olhei, falei: filho, calma, nós vamos resolver. Mas por dentro, eu tava, que eu Esperando um quase pouquinho, né? respirando, eu queria, né, sentar junto com o Joaquim. Eu olhei no olho dele, peguei ele no colo, falei: nós vamos resolver essa parada aqui. Vamos resolver. Tá bom? Uhum. Ó, tá vendo essa luzinha? Aí ela fica uma luz azul, uma luz, mas tá vendo? Isso aqui é uma luz. Tá vendo esse arzinho que tá saindo daqui? Tá jogando ar pra nós, beleza? Aí ele com carinha de choro assim, tipo, Oh, uhum. meu E o Deus. Léo foi e abriu a porta. Ele conseguiu empurrar a porta e abrir. Aí nós saímos. Mas o coração daquele menino, ele tava desesperado. Aí depois que eu saí, eu falei, eu fui para um lugar que eu já tive nesse lugar. Aí me veio na memória, eu falei, era o guarda-roupa, certeza. Poxa, que lindo, assim, você contar pra gente isso. Mas eu tive que botar Aham. o meu guarda-roupa ali no meu bolsinho. É como se eu lembro do episódio que nós fizemos com o Bruno Viana. É Viana, né? O Bruno Viana. Viana, é. Eu lembro que o Bruno Viana falava com o Bruninho dele, falava assim: o Bruninho tá É, aqui? Aham. é. Eu vou utilizar os mesmos recursos que o Bruno. Eu peguei a Chaizinha, peguei ela na mão e falei assim: Fia, você tá apavorada, você tá com medo desse lugar, mas nós duas juntas, nós vamos cuidar desse serzinho aqui, que ele não entende, ele não dá conta ainda de lidar com isso. Uhum, E vambora. Eu fiz isso aí, o que eu vou uhum. fazer? Ah, Sim, mas é sim. lindo mesmo, porque é uma parte importante, né? De reparentalizar, de mostrar Aham. que tem outros caminhos, enfim. Muito bonito, É, né? e até assim, essa história, assim, você ter contado tudo isso e depois você ter contado, Chay, como você ajudou o Joaquim ali, né? Teve esse papel ali de cuidadora, que as crianças elas precisam dessa corregulação, né? Ali, elas não vão se regular sozinhas. Então, ela precisa muito do outro e do cuidador, né? Desses cuidadores dos pais, das pessoas que são mais próximas para corregular, né? Pensando naquele estudo que a Lê falou do macaquinho, né? Quando o macaquinho ele ia para um lugar diferente, ele ia primeiro na mãe, né? Na mãe de que era de mais fofinha, ficava lá quando ele corregulava, ele conseguia Ele explorar, explorava. né? Aham. Uhum. Ele conseguia explorar. Dali a pouco ele voltava de novo, se ele precisasse, se ele visse alguma coisa que assustasse ele precisava corregular de novo e aí ele voltava. É isso que acontece com as crianças não se regulam sozinhas. Então, como que é um modelo realmente ali, que essa família e que esses pais vão ser também ali para a criança, né? Assim, de vamos corregular, e foi isso que você fez com o Joaquim. Você corregulou ele, então, com todo o teu autoconhecimento, sabendo da tua história, sabendo para onde você foi, o que que te ativou aquela situação. Você conseguiu ali ter essa postura de corregular ele, de estar pronta, de estar saudável para corregular ele, E mesmo com acho a que tua além história, dele, você também conseguiu A fazer isso com Chaizinha. a chazinha. com a Chaizinha, exatamente. Eu Né? acho Ela que esse é o escutou grande tudo. segredo, né? A Aham. criança vai aparecer, a nossa criança vulnerável, zangada, enfim, ela vai aparecer. E a gente precisa estar atenta para identificar isso, né? E para trazer junto o nosso adulto saudável, para pegar na mão dessa criança e falar, tá tudo bem, né? E o adulto saudável da Chay ali naquele momento olhou para a criança dela, falou, não, calma. E depois os dois olharam para o Joaquim, tá tudo bem, nós vamos resolver.
né? Uhum. Então, a nossa criança vulnerável, ela não vai deixar de aparecer. Ela vai aparecer, porque é esquema, o esquema não deixa de existir. Ele perde força, ele perde valência, mas está lá, né? Então, quando acontece algo que ativa muito, vai aparecer, tá tudo bem, né? Uhum. Só que hoje, enquanto adulto, a gente precisa ter instrumentos e ferramentas para poder lidar com isso, para poder enxergar, para poder lidar com isso de uma forma mais adulta, mais saudável, Uhum. Sim, né? Que eu acho sim. que esse é o grande segredo. O E eu acho que segredo o dano à vulnerabilidade, ele vem com muita força. tá? Acho que o segredo tá na TI, né, meninas? Ah, Somos como suspeitas. que dá um, é assim, né? Mostra um caminho, né? Assim, que é possível, né? E assim, é a mudança de postura mesmo, né? Você ficou ativada, você foi lá para onde você conhecia, né? Para aquele armário, mas a tua postura foi diferente, sem dúvida. E Uhum. sem Uhum. invalidar, né? Não invalida Validar. lá de Uhum. trás, não invalida o medo, a insegurança, a vulnerabilidade que aquela criança está sentindo. Não tem uma Uhum. invalidação daquela emoção e daquele sentimento, muito pelo contrário, né? Tem uma validação, mas tem alguém por trás que está ajudando a transpor essa dificuldade. Uhum. Uhum. Sim, sim. Acho que E Muito outra quais obrigada, são... característica. Chay, por esse exemplo, tá? Acho que foi muito rico para a gente conseguir desenhar. É, Muito, ficou assim, foi um exemplo que a gente conseguiu mostrar ali, né, como que na prática isso vai acontecendo. uhum. E Ah, acho que assim, gente, para a e gente acho- resumir um pouquinho para quem talvez esteja ouvindo a gente, né? Se você olha talvez um pouquinho para sua história e começa a identificar que talvez você não teve tanto apoio, não teve suporte para lidar com os desafios que apareciam, ou se você não foi tão estimulado, não teve tanta orientação para conseguir desenvolver as próprias competências, confiança em você, autoestima, né? Todo mundo procura muito terapia por conta da autoestima. Perceber que talvez você não tenha conseguido conviver mesmo com outras crianças, né, pares, outros cuidadores que pudessem te estimular e até mesmo não respeitasse ali o seu limite de desenvolvimento mesmo, talvez você vá encontrar alguns esquemas, como o exemplo que a gente trouxe da Chay, né, de vulnerabilidade ou dando doença, no decorrer da sua vida, né? Então, se você começa a Uhum. perceber alguma dessas características que a gente trouxe aqui, provavelmente a segunda necessidade, ela não teve um bom desempenho ali, e vamos gerar alguns esquemas. Que esquemas são esses, Uhum. meninas? Uhum. Eu ia falar, vamos listar para o pessoal que está escutando aqui. Quais esquemas? Vocês estão com esquema aí? Eu não estou. Dependência e incompetência, vulnerabilidade ao dano e doença, emaranhamento, self subdesenvolvido e fracasso. Esses são Só os pelos esquemas. nomes, só pelos nomes, né? Não Fica são a coisas. dica. Sim. Fica a dica. E eu acho que todos esses aí têm um cheirinho de cuidado, né? Então, assim, aquela família emaranhada, não é porque a gente se gosta muito, é porque a gente se protege, é porque a gente gosta de ficar. É uma família unida, né? Ela não é unida, ela é emaranhada mesmo, viu, gente? Então, Uhum, uhum. né? Eu acho que esse é A o pessoa, perigo, né? esse é o Exato. perigo, Olhar para isso. porque a pessoa pode ter a família unida, ela pode ter esse cuidado, ela pode ter esse núcleo, mas ela tem que ter a autonomia dela, né? Uhum, Exato. Uhum. Tem Uhum. diferença entre Uhum. família unida e família emaranhada, né? Porque a família unida, ela é aquela em que cada um dos membros ali tem um self, né? Tem liberdade para ser o que se é, tem liberdade para tomar as decisões que quer tomar, tem autonomia da sua vida, né? Das suas atitudes e tudo mais, e não tem indução de culpa. Eu acho que a indução de culpa é algo que gera muito sofrimento, né? Ah, você vai para casa do amiguinho, você vai deixar a mamãe aqui?
Uhum. né? Não Acho vai. que é sempre essa cobrança, né? Assim, também mas você vai fazer isso, né? Assim, depois de tudo que eu fiz por você, né? Como se fosse uma conta a ser paga, né? Tudo que o pai ou a mãe ou a família fez, né? Pela pessoa, né? Então, E, E do gente, o que a gente fracasso também precisa? é doído, né? O fracasso. Ai, não sei o que é É, é. isso. fracasso Não sei se você muito. sabe o que que é. Ah, mas, ó, lembrando, Oi? meninas, faremos episódios com esquemas, né? Só Farei, com os farei. esquemas, a gente está falando Só só com das os esquemas. necessidades. É. Exatamente. E eu acho Que que é é para legal deixar depois todo a mundo, gente. Pode falar, que é Chay. para deixar todo mundo ligado que vai ter sequência aqui Vai. nesse espaço aqui. A segunda temporada veio com tudo. Acho que legal a gente pensar, né, quais são as ferramentas que nós profissionais precisamos ter para olhar, né, para esse segundo domínio, né, para essa segunda necessidade. O que que vocês pensam? Como que é para vocês trabalhar com pacientes que tenham essa necessidade mais deficitária ali? Eu acho que primeiro a Essa, gente né? tem que ter muita clareza dos nossos esquemas, né? Senão a gente potencializa o esquema do paciente, principalmente nesse. Fala, Duda, você ia falar alguma coisa, eu te Não, cortei. eu ia falar que é essa postura, mas perfeito, Fê, o que você falou, assim, o que eu pensei é justamente ter essa postura, né, ali de orientação, muitas vezes, de incentivo, né, de ter esse cuidado também ali de não fazer, né, não repetir o que esses pais fizeram, né? Hum. Então, muitas vezes, pode ser um paciente ali que vai ter muita dúvida, né, de uma decisão. Ah, eu preciso ter uma decisão, eu preciso tomar uma decisão, me ajuda, né? Assim, como se fosse quase assim, escolhe por mim, né? E Uhum. aí, o quanto que você vai ter que ali perceber e usar disso para reparentalizar, para entregar justamente ali o que ele precisa, que é o estímulo a desenvolver a competência dele e a capacidade de que ele tem de escolher, de fazer a própria escolha também, Para que ele né? Então, como escolha, né, para Duda? que ele escolha, exatamente. Então, tem que ter muito cuidado, porque senão você acaba ali reforçando todos esses esquemas ali, né? Na tentativa de ajudar, né? Você vai e quer dar a resposta para a pessoa ali diretamente do que ela tem que fazer com a vida dela, o que já é um perigo, né? Porque é a vida dela. Então, o quanto que você vai ter que ser um suporte para que ela faça a própria escolha. Então, isso foi algo que eu pensei, que eu lembrei de que é uma demanda comum com os Uhum. pacientes que têm esses esquemas, né, desse segundo domínio. O que que vocês Uhum. pensaram? Eu concordo plenamente, assim, eu acho que um pouquinho diferente do primeiro, que a gente é um pouco mais desse suporte de orientação de, olha, esse caminho é um caminho importante para a gente olhar, para a gente seguir. No segundo domínio, talvez não seja necessário essa orientação tão direcionada, né? É uma orientação mais de vamos estimular. Vamos pensar comigo então. Quais são as possibilidades de escolhas que você tem? É estimulando esse paciente a entender que, como a Duda falou, ele é capaz. Eu tenho algumas pacientes que às vezes falam, mas eu quero que você responde logo para mim. E assim, não, vamos pensar juntas. Ai, Letícia, que saco, né? Então, é poder estimular mesmo que ele é capaz de responder, ele é capaz de escolher, ele é capaz de. Ele tá sentindo como é estar num relacionamento ou não. É validar esse self que às vezes não foi desenvolvido, né? E que Uhum. ele vai errar, Sim. escolhendo ele vai errar, ele vai acertar, e que isso faz parte, né? Porque muitas vezes a pessoa vai escolhe, depois falar, eu acho que eu não escolhi a opção certa, né? E volta para trás. É muito melhor eu ter ficado naquela casa lá, naquele lugar, com as pessoas escolhendo para mim. Não, não é assim, né? Você vai escolher, você vai responder, você também vai errar, e faz parte da vida, porque a gente erra, né? Nem sempre a gente faz escolhas certas. E é isso, é sempre um risco, né? E estimular Uhum. isso, para que a pessoa entenda que não é para voltar para aquela casa, para aquele lugar,
né? Que às vezes vai errar sim, tá tudo bem, e pessoas adultas escolhem e assumem as responsabilidades das escolhas que fizeram, né? E que a gente não Uhum. acerta sempre. E de novo essa diferenciação, né? O paciente às vezes quer que você escolha por ele, né? Ele quer, ele tem vontade, ele está implorando praticamente para você escolher por ele, né? Decidir por ele. Mas o que que ele precisa, né? Então, essa diferenciação, assim, que vai guiar as intervenções na clínica, realmente, e ter esse cuidado, né? Penso também muito nessa valorização das competências, né, gente? Essa postura de valorizar, né, de estar ali genuinamente, como a gente falou, valorizando também as competências, né, dos pacientes. Acho que é uma postura importante também nesse domínio. Pode falar, Fê, fala Eu acho você. que essa pessoa ela tem uma dificuldade de se afastar do núcleo, né? Daquele núcleo que dá esse suporte todo para ela. É uma dificuldade muito doída, né? Hum. Dói muito para essa pessoa se afastar e começar a olhar para isso, né? Se afastar dói. Pessoas são pessoas mais inseguras, Uhum. Medrosas. Eu acho que esse medrosas. ponto que a Fer falou, né? Além de se afastar, a dificuldade de se afastar, é uma pessoa que ela vai ter muita dificuldade de se enxergar quanto pessoa, né? É como se ela Tá? precisasse do outro para existir. Então, essa vai ser uma Uhum. dificuldade importante também. Sim. Sim, essa dependência mesmo, né, assim, de precisar da ajuda do outro, de buscar muito a ajuda do outro, esse Uhum. medo, como as meninas falaram, pode ser medo de doença, medo de acontecer alguma coisa, de algum perigo, Escassez, né? Dúvida, de tipo assim, nossa, a qualquer momento eu posso não ter dinheiro. posso não ter dinheiro, né, eu tenho que me planejar muito, tenho que ficar hipervigilante, né, ali para alguma coisa que pode acontecer, então são pessoas mais hipervigilantes também, né? Aham, aham. Uhum. E Eu acho até que isso mesmo da dificuldade de correr atrás, né? Assim, acho que Eu tô ah, tentando pensar na história, né? no, Hipervigilante e até muitas vezes são pessoas um tanto quanto catastróficas, né, pessoal? Hum. uhum, bastante. Tipo, Olha o pessoal do tag aí, né? de olhar para esse mundo como um mundo muito perigoso. Aí eu vou dar uhum. outro exemplo, posso? Lá vai, vamos. Acho que acho que foi ano passado. Esse ano não foi, porque aí eu já psicoeduquei. Acho que foi ano passado. Não lembro. Ou foi, eu tava lá em Rio Claro ainda. A hora que o Joaquim já tava começando a pronunciar as palavrinhas, já tava começando a falar algumas coisas, né? Então, tava se comunicando melhor com o outro. A minha mãe foi me visitar. Minha mãe mora fora, minha mãe mora longe de mim. Então, quando ela vem, ela fica 30 dias. Então, ela vem, Sua mãe não passeia, fica 30 assiste, dias, não, né? Sua mãe não tá assistindo os episódios. A ela gente vai assiste. torcer. A gente vai torcer para que ela não assista esse. Aí ela vem e fica 30 dias com a gente, pra ela ficar com o Joaquim, normalmente nas férias dele, agora nas férias, né? Pra curtir com ele. Aí eu lembro que ela chegou um pouquinho. No dia que ela chegou, eu falei assim: ó, seguinte, vamos diminuir a palavra perigoso, porque senão a gente vai construir no Joaquim esse olhar de mundo que é só perigoso. E o mundo não é só perigoso. E não é o tempo todo perigoso. Né? Então, vamos dar uma. Eu conversei com ela para ela dar uma segurada. Aí ela parou. Tipo, ela foi, né, não falou tanto mais. Mas se você conversar com a minha mãe, a cada 10 palavras, 9,5 é perigoso. Então, eu acho que tem essa questão, essa característica mais, né, de ver o mundo de uma forma perigosa, de ver que de uma catástrofe vai acontecer. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, meninas?
Mas acho que esse Sim, ponto que a sim. Duda também começou a entrar é um ponto importante, né? Uma pessoa que vai ter muita dificuldade de correr atrás das coisas que ela quer, das coisas que ela precisa, ela vai estar sempre nessa. Eu meio que preciso do outro, senão eu não consigo, senão não vai dar certo. E às vezes não é tipo assim, Sim. eu não dou conta. É só uma sensação que às vezes está ali dentro, de, tipo assim, se o outro tivesse aqui, eu estaria mais segura, né, de tomar essa decisão. Aham. Acho que até de estabelecer as próprias metas, o que quer para a vida, né? Assim, porque eu preciso tanto dessa orientação do outro, ou do que o outro vai ali fazer por mim ou me ajudar, que como é que eu vou saber, não, o que que eu quero, né? O que que eu Uhum. realmente ali quero para o meu futuro. E aí estabelecer isso e também ter esse comprometimento, né, das coisas que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me esforçar para fazer, né? Então, ter clareza disso fica mais difícil também, quando tem esses Sempre esqueminhas escolheram aí. por mim, né? Sempre decidiram Uhum. por mim. Sim. Sim, Eu não e sei, muita ideia de que o outro escolhe melhor, né? Assim, porque Ah, é não. isso, né? Assim, não, mas o outro vai saber melhor do que eu, né? Porque quando eu escolhia, por exemplo, eu escolhi errado, né? Com os cuidadores que Uhum. falavam que estava errado. Então, não, o outro ele sabe melhor do que eu. Então, eu preciso dessa validação ali, não é nem, é muito além do que uma validação, né? É essa orientação quase que fazer por mim também. Uhum. Uhum. É, Uhum, uhum. Eu Acho acho que que é isso, falamos né, gente? tudo. bastante, né, gente? Tudo desse domínio. E acho que Espero que vai. todo mundo, antes da gente, né, fazer o nosso encerramento, de uma forma bem de coração genuíno mesmo, espero que todo mundo esteja gostando, né, desse nosso formato dos nossos episódios que a gente está preparando, né, com os conteúdos, que seja um conteúdo onde vocês que estão nos escutando possam vir e consultar quando é necessidade, né? Relevante, né? Sim, Que possa ajudar vocês aí no dia a dia, tanto para se conhecer um pouquinho melhor, né? Quanto terapeuta, psicólogo e quanto paciente, né? De sim. se autoconhecer, olhar um pouquinho mais para sua história. Enfim, acho que as duas coisas a gente espera muito que esteja contribuindo. E a gente gosta muito de falar sobre essas coisas também, né? Aham. E Sim, outra coisa, né? A gente não está medindo palavras aqui, né? A Chay trouxe o exemplo dela, tal. A gente se conhece, a gente troca nossas ideias, então a gente tem liberdade também para trazer um exemplo da outra. E a gente muitas vezes fala da gente também, né? E a gente quer ouvir de vocês, né? Se vocês tiverem também alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a gente, perguntas, compartilhar ideias, compartilhar detalhes de vida, né? Vocês fiquem à vontade Uhum. também. Esse espaço é de todos nós. sim. Mais alguma coisa, meninas? Ou por hoje é só? Por Por hoje é hoje só. é só. Por hoje é só. Então, chegamos ao fim deste episódio. Esperamos que vocês também tenham gostado e aproveitado esse rico conteúdo produzido especialmente para vocês. Queremos pedir um pequeno favor, que vocês compartilhem esse episódio com amigos, colegas e todos que possam se interessar pelo mundo da psicologia, pelo mundo da terapia de esquema, pelo mundo do empreendedorismo. E claro, deixem suas avaliações, comentários. Lembre-se de que vocês também são parte essencial dessa conversa, parte importante desse processo nosso. E se tiverem perguntas e sugestões, não hesitem em nenhum momento em entrar em contato conosco, tá bom? Muito obrigada pela presença de Isso. todos aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito Muito obrigada. Beijos. muito obrigada.